Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. É, é importante as pessoas entenderem que os nossos vídeos aqui, eles têm o objetivo de fazer conexões, criar ângulos de visões e nos levar a um patamar em que a gente possa pegar informações e juntar essas informações. Aqui ninguém dá comida pronta, né? E eu sempre já falei em outros vídeos aqui ninguém tem certeza de nada. Quem tem certeza de alguma coisa são outras pessoas por aí que dizem ter certeza absoluta que existem não sei quantas raças de extraterrestres. E eu queria dizer o seguinte: todas as vezes que eu usar o termo extraterrestre, não entenda como seres fora da Terra, do universo Terra. Não entenda extraterrestre com fora do universo Terra. Para você ter um conceito de extraterrestre, você tem que ter um conceito de terrestre. Também já fiz vídeo sobre isso. Tá ok? É importantíssimo isso aqui. Tá? Eu mostrei a vocês num vídeo anterior sobre a história dos djinns, né? Os vingativos djinns, que estão dentro da cultura árabe. Tá? Que depois, lá na cultura grega, vai se chamar daimon. E na cultura grega, os daimons tanto podem ser bons quanto maus. Tá? São chamados espíritos tutelares. Ok? Nas outras culturas, vão ser chamados de elementais, de devas, vão ser chamados de shedins, né? Shedin, que já está no plural. Tá? Mas o interessante é que nesse livro, quando chega bem aqui, né, sobre a origem dos jeans, ele diz assim: olha lá, presta atenção. Apesar da crença de que os jeans estiveram aqui por um longo tempo antes de ser exilados do universo físico, é possível que tenham aparecido neste planeta milhões de anos antes da humanidade. Aliás, muitos deles talvez ainda estejam entre nós, tá? Estejam entre nós. É claro que eles não estão restritos ao Oriente Médio. Tá? Muito, muitas das histórias não foram escritas, mas passadas oralmente de geração em gerações. Após ouvir vários relatos, ele fazia uma pergunta que qualquer cidadão ocidental cético faria: se você nunca viu um djinn, como sabe que eles existem? A resposta era sempre a mesma: eles são mencionados no Alcorão, a palavra de Alá que nunca mente. O Alcorão é como a Bíblia para eles, ok? Então eles são mencionados no Alcorão. Tá? Esses seres criados, tá? Chamado pelo livro de Urântia, preste atenção nisso, chamado pelo livro de Urântia como seres intermediários, observe a palavra, intermediários, e eles estão divididos em duas classes, tá? Os seres intermediários primários e secundários. Aqui tem informações a respeito. Eu vou ainda abordar este aspecto aqui do livro, mas não é agora, tá? Então, tudo que nós sabemos
é que existe um grupo de seres que foram criados, tá? E que eles não são nem seres fractais, nem seres materiais, mas estão entre essas duas áreas. Portanto, eles são seres que se reproduzem, têm família, têm clã, morrem, comem, se alimentam, tá? Então vamos deixar claro isso aqui. É isso que significa os jinn. Depois, claro, Hollywood inventou os gênios com aquele que sai da lâmpada mágica. Né? Quais são os desejos? Vossos desejos. Então, os jinns, ou Dijin, tá? Como ele disse aqui, estão há milhões de anos aqui na Terra. Calma, que o leão é manso. Calma. No capítulo 9 do livro, vou mostrar aqui para vocês, ó. Capítulo 9 do livro. Alienígena, Jinns e os OVNIs. Por quê? Porque eles vão fazer uma análise desses seres. E vou mostrar aqui algumas coisas muito interessantes, tá? Ele diz o seguinte: em uma passagem do Alcorão diz que o djinn do mal tentam persuadir os humanos por meio de sussurros em seus ouvidos. Esta voz sussurrante no ouvido também pode ser interpretada como uma espécie de telepatia. Telepatia. Ok? Presta atenção que eu estou só pegando fragmentos, porque claro que eu não vou ler aqui o capítulo todo. Mas ele diz aqui, já falamos do episódio na Turquia em que 6 amigos quiseram brincar de ter medo e invocaram um djinn. Para a surpresa e infortúnio deles, os djinns apareceram, mas se recusaram a assumir formas físicas. As testemunhas os descreveram como vários orbes de luz. O caso a seguir vem dos Estados Unidos e também envolve orbes de luz. Dessa vez, porém, assumiram forma de alienígenas cinzentos, os Greys, comuns em caso de ufologia. Vocês estão entendendo que esses seres estavam aqui na Terra há milhões de anos, antes de surgir o Homo sapiens, e que muitos desses seres são tidos como deuses e se apresentaram como deuses? Volto a dizer, os jinns ou gênios são o que corresponde a daimons, tá? O que corresponde aos shedins, o que corresponde aos devas, o que corresponde aos elementais, que são aquele grupinho de seres, de fada, gnomos, sei o que, tá? Eu moro na Amazônia, e na Amazônia o que a gente mais vê são coisas do tipo de pessoas que já deram de encontro, viram, conheceram cidades que elas não sabiam que existiam, mergulharam num igarapé e sumiram, são dadas como desaparecidas e aparecem 3, 4 dias, 7 dias depois, contando que estavam numa cidade, que foram levados
por seres para uma cidade que na Amazônia se chama Encantaria. Tá? Vejam que há algo conectivo. A maioria dessas pessoas que tinham encontro com esses seres voltavam adoecidas. Quando muito, eu presenciei gente com dores de cabeça absurdas, febre. É? Então tinha que ser recorrido a quem? Às benzedeiras, aos benzedeiros, aos pajés, a pagelança. Por quê? Porque não tinha nenhum espírito encostado em ninguém. Era simplesmente um impacto da energia desses seres. Os índios conviveram com esses seres e eles chamavam de vários nomes: caipora, saci pererê, né? São seres que na Amazônia são tradicionais. Então as pessoas precisam entender que esses seres intermediários, eles estão há muito mais tempo na Terra que os humanos. E o pior, alguns deles são muito maus. E quando se sentem ameaçados, eles reagem. É por isso que eu digo sempre uma coisa: não imaginem uma Terra destruída. Porque a Terra, o universo Terra, é um ecossistema onde tem aí mais de 270 mundos habitados por seres com alto conhecimento e alta tecnologia. Ok? Muitos deles dentro do espectro Terra. Tá? Então não adianta as pessoas ficarem aí. É claro que aí o que é que acontece, né, meu irmão? Eles são seres que têm clãs, grupos. Tá? E aí você pode pegar eles e fazer uma similaridade com os deuses. Né? Mas eu vou esclarecer melhor algumas coisas. Vamos lá. Tá? Eu vou pegar aqui um texto, tá, bacana, que está aqui. Ó. Vamos falar dos arcontes. Tá? Os arcontes são entidades hiperdimensionais. Tá? Os antigos gnósticos atendiam pelo nome de gnosis, a palavra grega para conhecimento, ou uma espécie de insight. O gnosticismo foi um movimento religioso filosófico vagamente organizado que floresceu nos séculos I e II do depois de Cristo. 1 e 2. Tá? E descreveram e acreditavam que o mundo material era resultado de um erro primordial por parte de um ser divino, geralmente chamado de Sofia, sabedoria ou logos. Tá? Ok? Eles atribuíam a criação e o controle do mundo material a uma conhecida criatura semidivina ignorante chamada, tá? Yaldabaoth, o deus cego, o demiurgo, que vem do grego, tá? Demiurgos, que significa artesão, mas que os gnósticos definiam como um arquiteto, a força criadora menor. Uma força criadora menor. Então, portanto, se é que nós podemos classificar, vamos chamá-lo de semideuses. Ok? É um semideus. Não é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, não sei o quê,
descrito na Bíblia. Até porque não existe essa descrição para esse Deus lá. Desde quando um Deus onisciente, onipotente, onipresente, ó eterno e não sei o que, tem vários atributos que se dão, necessita de sacrifícios, de queima de alimentos, de carne gorda, de não sei o que. Ó, gente, pelo amor de Deus, tem que ter um pouquinho de bom senso para entender que esses seres nada têm a ver com a fonte, tá? Não tem nada a ver com a fonte. Agora, é importante a gente entender que o sistema criou com a confusão para quê? Para exatamente ninguém entender nada e todo mundo ficar perdido. Aí uns acham que Arconte é uma coisa, Elohim é outra, é, Anunnaki é outra, e não sei o que é outro, e não sei o que é outro. Entendeu? O grande problema é esse. É porque se cria uma confusão para quê? Para exatamente despistar as pessoas do rumo certo. Os gnósticos, eles acreditaram piamente que o Deus do Antigo Testamento não era Deus, no sentido pleno da palavra. Eles entendiam que ele era um criador, um arquiteto, ele era o Gadu, né? O Jabulon, etc. Nome que vai ser dado a ele. Mas ele nada tem a ver com a fonte eterna, a deidade primordial. Não tem nada a ver. Vamos procurar manter a serenidade quanto isso, tá? Que já é um grande passo. Tá? Na mitologia da cosmologia gnóstica, tanto Sofia quanto Demiurgo estão subordinados ao ser, tá? Que é o cosmos supremo, que é o Deus, que é a fonte. Tá? O Demiurgo está antagônico a qualquer coisa espiritual e tinha um grupo de servos conhecidos como arconte, do grego governante. Tá? A pesquisa dos estudiosos gnósticos John Lash revela que os gnósticos foram os primeiros xamãs místicos a atingir estados elevados de consciência, conheceram sua conexão direta com o cosmos e honraram a importância do princípio feminino, Sofia, em viver vidas equilibradas. Ele conclui que a Igreja Católica teria seu poder, então, temia seu poder, então eles mataram e baniram os sobreviventes para o subsolo. Os manuscritos do Mar Morto descobertos em Qumran, Palestina, e os códigos de Nag Hammadi, descobertos no Egito, ambos na década de 1940, são importantes textos gnósticos que expõem a verdade sobre os arcontes. Aqui está a citação do apócrifo de João, um texto de Nag Hammadi. Tá? Vamos ver o que é que diz aqui. Tá? Eles tentaram dominar a humanidade em suas funções psicológicas e receptivas, né? Perceptivas, embora tivessem que o pensamento humano era superior ao deles, pois, de fato, seu deleite é amargo e sua beleza é depravada. E seu triunfo está na ilusão, desviando os outros, porque sua própria estrutura não tem divindade. Os gnósticos postulavam então a ideia de uma presença extraterrestre predatória que se deliciava com a dor dos outros e usava o engano como ferramenta. Desconectados do seu próprio poder, sem Deus, eles se tornaram parasitas que tiveram que sequestrar a energia de outros para sobreviver. Tá? Para sobreviver.
Aí vamos falar aqui das entidades hiperdimensionais, que aí vai aparecer tal a figura do demônio, né? As mesmas forças que são chamadas de demônios na tradição cristã, naquela famosa citação de Efésios 6:2, as criaturas, na verdade, são chamadas de governantes, e é verdade, tá? São chamadas de governantes e autoridades que ecoam diretamente a linguagem usada para descrever os arcontes nos manuscritos do Mar Morto, no texto de Nag Hammadi. Porque a nossa luta não é contra sangue, mas contra governante e contra autoridade, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões atmosféricas e não nas regiões celestes. O cristianismo contém uma tradição de exorcismo de espíritos malignos. Quem são esses espíritos malignos? Tá? Aí é que está a grande questão. Por que espiritualizaram tudo? Para enganar, para manipular os fatos. Ok? Porque quem são esses seres? Esses seres são os mesmos. São os mesmos aqui. Então, demônio, diabolos, tá? Daimon, diabolos, Dijin, Shedin, Deva, tudo é a mesma coisa. Os nomes são diferentes porque são culturas diferentes, então quiseram dar nomes diferentes. É importante as pessoas entenderem isso, porque enquanto ficarem nesse devaneio, sabe, são seres espirituais e porque não sei o quê, aí sobrenatural, e para ficar aquela fantasia. Não, são seres que tinham uma capacidade e eles têm avanço maior. Tanto é que no próprio livro aqui eles vão mostrar que eles são capazes de viajar, no, tá? Eles são capazes de criar objetos, eles parecem com os Greys, portanto não são nada de extraterrestre. Eles não vêm de outro planeta, eles são desse planeta mesmo. Tá? Vou mostrar aqui. Vamos lá. Vamos tentar entender. Ok? Vou botar aqui um instantinho para mostrar algo a vocês. Ok? Aqui são os seres primários. Ok? Divindades sumérias, os Anunas, egípcias e acadianas, divindades gregas e romanas, divindades assírias e babilônicas, divindades africanas e indígenas, divindades judaicas e cananeias, divindades árabes e hindus, todos esses aqui são chamados de seres primários, tá? Portanto, são seres intermediários primários. E eles tanto podem ser éticos como não éticos. Esses seres são os seres primários, também conhecidos como gênios, mas a gente chama eles aqui de seres primários. Olha a relação, tá? Porque entre os seres intermediários tem os primários e os secundários. Então a gente está tendo esta clareza para mostrar para vocês que essas divindades de todos esses povos nada mais são que seres intermediários primários. Estes seres podem ser tanto éticos como não éticos. Eles podem ser bom ou mal, depende da circunstância, dependendo do ambiente, do que eles possam perceber, eles podem ajudar você ou lascar com sua vida. Mas eles são seres mortais. Eles morrem. Têm longa vida, têm prole, acasalam, comem.
Sabe como é que eles são chamados em alguns lugares do Brasil? E em muitas partes eles são chamados assim? Eles são chamados de energias da natureza. Energias da natureza. Sabe como é que eles são chamados na Amazônia? Encantados. E os encantados, em tese, são seres que nunca viveram vida humana. Se nunca viveram vida humana, meu querido, eles são os mesmos seres descritos aqui. Eles são os mesmos daimons. Estude o que são daimons, que depois tomou a conexão de demônio no sentido pejorativo da palavra. Aí alguém veio e perguntou como era que Salomão manipulou os daimons para construir o templo. Que isso está aí na magia goétia. O grande problema é que essas pessoas ficam fazendo rituais para chamar seres que são altamente tecnológicos e têm uma dimensão psíquica muito grande, e depois esse pessoal se enrola todo no meio disso. Ok? Mas esses seres aí não são extraterrestres. Não no sentido de outro planeta, outra galáxia, não sei o que tem mais, não. Eles estão aqui na Terra há milhões de anos. Tá? Então vamos fazer tudo direitinho para a gente entender o que é. Tá? Agora, tem os seres secundários. Tá? Os intermediários têm os primários e os secundários. Os seres secundários são deidades malignas, gnomos, fadas, duendes, sélfides, salamandras, ondinas, tá? Elementais, lêmures, diabrete, enfim. Esses seres são aqueles que são chamados de secundários. Tá? Entenda aí, tem os seres intermediários, têm os primários e os secundários. Ok? Todos podem ser éticos ou não éticos. Tenha tranquilidade de entender principalmente isso. Tá? Bem, aí eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês, que é isso aqui. Eu chamo de natureza espiritual, mas você pode chamar de natureza fractal. Eu gosto de chamar o termo fractal. Os seres fractais, tá aqui, ó. Tá? Os seres fractais estão dentro da dimensão aquilo que comumente se chama de sobrenatural, né? Eles têm vida intelectiva, o princípio da vida deles é o espírito, ou tá? Essa dimensão, tá? Não temporais, não espaciais, corporeidade eles têm, energia sutil, o elemento utilizado por eles é o éter, estado da matéria eles são muito plasmáticos, tá? Então, aqui a palavra é plasmática, tá? Faltou um S. Elétrico e magnético. Esses seres fractais aqui, gente, eles não necessitam de naves, ok? De naves tipo, ó, preciso de uma nave que cai aí nos terrenos aí e é esfarelado por tudo quanto é pedaço de carenagem de espaçonave. Eu acho impressionante esse povo que fica dizendo, olha, eles têm uma tecnologia, mas eles são tão avançados, são tão avançados que eles caem.
essa ufologia ridícula que ficam criando um monte de ideias, mais de 40 raças de ET, é reptiliano, é dagoniano, é não sei o que, enfim. Tá? Agora, veja bem a diferença para os seres de natureza moroncial, que é os seres intermediários, esses seres que nós acabamos de falar. Né? Eles têm uma vida pré-natural ou pré-biológica, vida intelectiva e anímica, portanto, têm inteligência. O princípio deles é espírito-alma. Eles não são temporais, tá? Mas são espaciais. Têm corporeidade, energia semi-sutil. O elemento dominante deles é o éter e o ar, porque eles conseguem manipular esse campo de energia. O estado da matéria é gasoso sólido, eles podem, tá, mover-se de uma área para outra, mas eles são préter biológico, volto a dizer. Tá? Eles são gasoso sólido, elétrico e magnético. Eles têm magnetismo e têm eletricidade, como os seres humanos têm. Tá? Agora, os seres de natureza material, que no caso vamos falar dos humanos, têm uma vida tripla, tá? Um princípio triplo. E todos nós somos temporais e espaciais. Temos corporeidade, energia densa, elemento, todos. Estado da matéria, todos. Elétrico e magnético. Tudo isso somos nós. Ok? Tudo isso somos nós. Vou passar aqui para uma outra. Olha aqui. Tá? Ó. Natureza espiritual fractal. Os corpos de energia sutil, manifestações atemporais não espaciais. Ok? Seres de natureza moroncial. Corpos de energia moroncial. Tem os intermediários primários. Os seres intermediários primários têm sua origem em sua interligação entre o material e o fractal, ou espiritual, como queiram chamar. Os intermediários secundários, a ordem secundária é uma progenie de linhagem adâmica pura, unida a um descendente humanizado de ancestrais comum do corpo primário, tá? Manifestações temporais não espaciais. Certo? E a natureza material é os corpos de energia material, manifestações temporais e espaciais, que somos nós. Então nós estamos falando desses seres aqui do meio. Ok? Nós estamos falando desses seres aqui do meio. Tá? Então, quando você analisa aqui que o Evangelho contém muitas histórias de Jesus expulsando muitos espíritos malignos, entendam que esses espíritos malignos são os jinn, são os gênios, são os shedim. Tá? Nada mais do que isso. Não é anjo caído. Que esse pessoal tem que parar aqui. Olha só, aí nós vamos chegar neles. As entidades hiperdimensionais jinn ou de jinn da mitologia árabe. Na Arábia pré-islâmica, antes da ascensão do profeta Muhammad, que é o Maomé, Mahomet, tá? No século VI d.C., a mitologia árabe contém referências a gênios ou jinn, que eram considerados espíritos sobrenaturais. Pode ser bom ou ruim. Jinn é uma classificação de vários tipos diferentes de seres sobrenaturais. Tá?
Descreve com eles podem parecer como seres espirituais puros ou anjos ou demônios, conforme indicado por Ibn, Ibn Manzur. Tá? O povo de Joiá os chamava de anjos. Que a paz esteja com eles, porque os gênios eram invisíveis a olho nu. Vejam só. Vejam só. Tá? Assista o vídeo com calma, senão você não entende nada e depois fica aquela, oh meu Deus, oh, né? Eles também podem ser criaturas tangíveis, particularmente com características semelhantes a animais, conforme declarado na Enciclopédia da Religião e Ética. Eles eram espíritos puros, pois eram frequentemente descritos como peludos e muitas vezes de forma de um avestruz ou cobra. Novidade? Alguma coisa aí sobre cobra? Ah. O livro menciona 4 tipos específicos de djinn no mundo pré-islâmico. Os Ghoul, obtendo a palavra inglesa Ghoul, né? Certo? Os Ghouls eram os demônios do deserto que roubavam sepulturas e devoravam cadáveres. Eles pareceriam aparecer em muitas formas diferentes, muitas vezes como animais, podiam aparecer e desaparecer como luz de uma tocha. Certo? Aí vem o segundo grupo. Tá? O segundo grupo, quais são? Os Silá. A diferença entre o primeiro, este e o primeiro não está clara para mim. Eles parecem mais astutos e inteligentes, tá? Mais astutos e inteligentes. Há uma história de alguém que se casou e teve filhos com um humano. Tá? Tem o Chic. Este era um homem, apenas meio corpo, que apareceria com um humano até a morte, se fosse encontrado. Tá? E os Shaitan, isso será mais abordado. O Shaitan parece com a palavra, né, bíblica Satanás. Né? A palavra inglesa Satã é derivada da árabe. Tá? Então, Shaitan era um grupo de seres intermediários, ok? Eles eram conhecidos por seres inteligentes, astutos, poderosos e geralmente rebeldes. Esse era o grupo do Shaitan, ok? Ó, o Shaitan, ou Shaitim, pertence à mitologia árabe pré-islâmica, porém há uma história de que Moisés foi enganado por tá? Embora haja debates de estudiosos sobre a historicidade deste incidente. Ele percebeu e saiu ao público no dia seguinte para corrigir o que disse. No Alcorão há história de Iblis, o primeiro Shaitan, que aparentemente foi feito por Alá, tá? Do fogo tão puro que nem mesmo a fumaça poderia estragar sua beleza. Não é? Tem alguma coisa aí parecida com o que a Bíblia vai contar? Né? Então, eu estou pegando partes aqui. Iris Aurobindo foi um sábio indiano que fundou Yoga Integral. Ele escreveu sobre os arcontes usando o termo forças ortiz. Tá? A força adversa é o poder que mantém o mundo na ignorância, na escuridão. Ele só pode e ela só pode ser destruída quando a humanidade não tiver mais apaixonada pela ignorância e pela escuridão. Tá? Veja que as diversas culturas vão relatando esses seres chamados
hiperdimensionais, tá? Hiperdimensionais. Aí você está vendo figura de gárgula, né? É. De todas as descrições de entidades hiperdimensionais apresentadas até agora, a descrição dada por Carlos Castaneda em seu 12º livro, O Lado Alvo do Infinito, são as mais perturbadoras para mim pessoalmente. Ainda me lembro, ao lê-lo, tinha 20 anos, 20 anos e pouco anos, e teve um impacto profundo em mim. Tá? Então, diz aqui, temos um predador que veio das profundezas do cosmos e assumiu o controle de nossas vidas. Os humanos são seus prisioneiros. O predador é o nosso Senhor e Mestre. Tornou-se dócil, indefeso. Se queremos prestar, suprima nosso protesto. Se queremos agir de forma independente, exige que não nos façamos. Isso era um fato enérgico para os feiticeiros do antigo México. Tá? Os feiticeiros acreditavam que os predadores nos deram nosso sistema de crença, nossas ideias de certo e errado e nossos costumes sociais. Então, portanto, eu acho interessante que as pessoas ficam divagando sobre, né, muitas coisas e do tipo, olha, os arcontes são os mesmos seres, tá? São os mesmos seres, os seres intermediários, tá? Eles se passaram por deuses na Terra. Eles têm vários aspectos. Eles são de diversos clãs. São eles que, na maioria das vezes, estão por trás de tudo isso que nós chamamos de OVNIs. Né? ETs. Ah, porque vem de outro planeta, de outra galáxia, de não sei de onde. Isso é tudo invenção para tirar a sua visão da realidade. Os Anunnakis, tá? Os Elohim e outros seres por aí, eles têm a mesma linhagem, eles só são dos intermediários primários. Então, eles são uma espécie de gênio superior. Mas eles são aqueles que vão ser chamados de deuses. Por quê? Porque eles detinham, gente, um controle. Eles viviam na humanidade antes de nós, na Terra antes de nós. Não na humanidade, mas na Terra antes de nós. A Terra passou pelo estágio fractal, moroncial e material. Quando chegou no estágio material, tá? As relações foram se misturando, daí surgiu as raças, né? As 12 raças, e foram criando uma mistura e foram gerando seres metamorfos, outros híbridos, outros seres foram... Nossa, gente, então, aqui na Terra tem seres humanos que têm linhagem com esses seres. Simples assim. Né? Você acha que certos mandatários, certos grupos dentro da monarquia mundial têm origem aonde? Eles acordaram um belo dia e disseram: nós somos reis. Os Anunnaki roubavam ouro para quê? Como era
a atmosfera de Nibiru, segundo alguns, estava muito oxidante, eles levavam o ouro para tirar essa oxidação. E eu pergunto para vocês, a ganância pelo ouro no mundo, o ouro nunca desvaloriza. Preste bem atenção nisso. E ninguém consegue rastrear o ouro. Vocês estão vendo essa briga de ouro aqui no Brasil? A destruição que está sendo feita na Amazônia por causa do ouro. E ainda vem aqueles caras dizer que tem uma cidade toda de ouro, Ratanabá. Vocês acham que isso ia sair bem? Qual o grau da destruição que isso ia ocasionar à Amazônia? Aí esse pessoal só pensa em ouro. Ouro que não é rastreado, ouro que ninguém sabe para onde vai. Tá? Se pergunte, para onde está indo o ouro? Por que ele nunca perde seu valor? Então, antes de mais nada, preste atenção em toda a explicação que eu dei nesse vídeo. Porque você vai entender quem são os Elohim, quem são os Arcontes, quem são os Anunnaki, quem são os Anakim, quem são os Din, quem são os Shedim. Vocês vão ver que eles são seres pré-biológicos de um mesmo grupo. Eu acho que você já deve ter percebido que a gente aqui está em busca da verdade. É isso que norteia o nosso projeto aqui. Nós estamos em busca da verdade e vamos atrás dela. Não sei onde ela está, mas nós estamos captando insights, pedaços daqui e dali, e vamos transmitindo isso para que, quando você abrir o olho da sua consciência, os olhos da sua consciência, você perceba o grande engodo e o grande engano que nós estamos submetidos. Ok? Deixe seu like, toque o sininho e me ajude a compartilhar. Se você quiser ajudar através de Pix, esse canal o Pix é 91985, tá? 919 8529 9685. 919 8529 9685. Ok? Forte abraço